Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula semanal. E hoje nós vamos falar sobre um ponto importante: quebra de objeções na negociação salarial. E para você que está aqui assistindo pela primeira vez essa aula, ela acontece toda quarta-feira, às 20 horas, numa sala secreta e obviamente, a gente faz a gravação e disponibiliza num clube, né, um clube privado. Então, todas as aulas, elas ficam no clube e algumas vão para o YouTube, outras não. Então, vamos começar aqui falando um pouco sobre quebra de objeções. Adriano, o que é isso? Com certeza, se você é da área comercial, esse tema ele é um tema comum para você. E se você não é da área comercial, fique tranquilo, fique tranquila, que eu vou te contextualizar, né, a origem dessa palavra, desse termo, quebra de objeção e o porquê que nós vamos falar disso aqui na negociação salarial. Qual a importância da quebra de objeção para um êxito na negociação salarial? Então, vamos nós. Primeiro, antes de tudo, você precisa entender uma coisa, que negociação salarial, ela é como uma partida de futebol, que você é o jogador e o seu chefe vai ser o goleiro. Ou seja, a gente já começa a perceber aqui um jogo, a gente já começa a perceber aqui uma espécie de competitividade para fazer o gol. Eu sempre gosto de chamar o processo de negociação salarial como um processo de campeonato, que você vai ter que jogar e no jogo vence o melhor. Então, em toda negociação salarial, para você obter o êxito, você vai ter que aprender as técnicas. E é exatamente isso que eu vou te ensinar aqui nessa aula de hoje. Então, para você compreender o processo da negociação salarial, e o porquê que nós vamos falar de quebra de objeção, né? Porque existe uma justificativa natural dentro do corporativo para dar a negativa do aumento, né? Então, o aumento dentro do corporativo, ele acontece por dois caminhos. O aumento de salário. Que é o mais convencional, né? Que é o obrigatório por lei, que é para equiparar o poder aquisitivo de compra, né, das pessoas mediante ao percentual que pode ser do reajuste da lei ou pode ser de uma convenção coletiva de trabalho. A terceira camada da negociação salarial, e é esta que eu vou falar aqui para vocês, é por mérito, considerando que você vai fazer uma entrega dentro do corporativo e que você vai, em algum momento, em um momento estratégico, você vai fazer a solicitação do reajuste salarial, tendo como justificativa, né, a entrega que você fez. Fica aqui, calma que eu vou passar por essas quatro etapas da negociação salarial. Então, a gente entra na primeira camada da etapa da negociação salarial, que para você pedir um aumento, primeiro de tudo, você precisa ter um bom histórico de relacionamento com o seu chefe. Eu não sei se você ou se você, assim como eu, já teve algum desgaste com alguma gerência, alguma diretoria que estava acima de você por algum motivo. Muitas das vezes por você não concordar com alguma política, por você se posicionar, isso pode gerar um desgaste dentro do corporativo. Então, a premissa básica, o critério primordial é você ter um histórico de bom relacionamento. Porque não adianta você tentar fazer uma solicitação tão estratégica, tão importante para a tua carreira, se você tem conflitos. Adriano, eu já tive um conflito lá no passado com a minha chefia. A pergunta que eu te faço é: hoje, como está o relacionamento? Já apazigou? Já amenizou? A relação de vocês já está mais uniformizada? Então, você entende que se pedir um aumento hoje, seguindo o passo a passo que eu vou te passar, seguindo todo o caminho, você acredita que pode receber um sim?
Se a resposta for não sei, é sinal de que você tem alguma coisa aí que a gente precisa encontrar que pode embarrear o seu pedido, o seu aumento, né? Então, a primeira camada é, tem um bom relacionamento com o meu chefe? Se sim, você avança para a segunda camada. Qual é a segunda camada, Adriano? É que você precisa fazer uma big entrega. Guarde esse termo, big entrega, através de números. Todas as áreas, elas trabalham com números. Ah, Adriano, eu trabalho, vou dar um exemplo aqui, né? Eu trabalho com a experiência do cliente. Não consigo quantificar. Ontem, eu estou gravando esse material em dezembro de 2025, né, precisamente dia 10 de dezembro de 2025, e ontem eu realizei uma entrega em conjunto, né, com um dos meus sócios, uma entrega que envolvia a quantificação de uma redução de custos na área que é subjetiva, que é a experiência do cliente. E a gente encontrou um furo no faturamento da empresa. Muito grande, quase R$500.000. Então, só para você ter noção de que fazer uma big entrega, ela é estratégica, ela é essencial para você pedir um aumento salarial. Porque o dono, o diretor, o gerente, ele precisa encontrar na sua negociação o valor que você trouxe para dentro do corporativo, para dentro da empresa. Se você, e sempre que eu falo em big entrega, eu tenho aqui 3 pontos importantes que eu preciso falar para vocês. O primeiro deles é a redução de custos. Então, quando eu falo em big entrega, eu te pergunto, você consegue mostrar para a sua diretoria, para a sua gerência, que você é capaz de reduzir os custos da sua área? Adriano, eu não consigo reduzir os custos da minha área. Beleza, eu vou te dar uma segunda opção. Você consegue melhorar a eficiência operacional da tua área? O tempo que você demora para concluir uma demanda. Você consegue melhorar essa eficiência operacional? E você consegue apresentar isso para a sua gerência, para a sua diretoria, que você trouxe esse resultado para dentro do corporativo, para dentro da empresa? Então, esse é a segunda. A terceira opção é quando você atua diretamente com o aumento do faturamento da empresa. Então, nós vimos a possibilidade de você mostrar que reduziu custos para a empresa. A segunda opção, a possibilidade de melhorar a eficiência operacional. A terceira opção é quando você mostra que a teu resultado, a tua inteligência na área, ela foi capaz de aumentar o faturamento. Quando a gente fala em aumentar o faturamento, é muito comum nós associarmos à área comercial, né? Então, ou, por exemplo, áreas muito técnicas que trabalham ali com projetos, com prospecções de clientes, muito ligado ali ao segmento do negócio. Então, você tem 3 opções para criar uma big entrega. Dá uma olhada depois no meu canal do YouTube, se você não assistiu essa aula. Eu tenho uma aula exclusiva falando de como você faz, como você cria uma big entrega do zero para fazer a base da negociação salarial. Adriano, por que que você traz isso? Qual é o histórico? Qual é a fundamentação? Eu vou te contar o porquê que eu trouxe essa premissa da big entrega. Com certeza, quando você tinha ali antes dos seus 18 anos, a gente tinha os nossos acordos com os nossos pais. Então, era muito na premissa de, se eu fizer isso, eu terei isso. E quando a gente olha para dentro das relações do corporativo, esse princípio se aplica numa outra dinâmica, numa outra perspectiva. Por exemplo, se você faz uma big entrega, você tem a porta aberta para fazer uma solicitação de um aumento salarial fora da curva. E quando eu falo aumento salarial fora da curva, é aquele que traz 35, 40 ou 50% ou mais, né? E, Adriano, isso na realidade, isso alguém já aplicou e deu certo? Eu apliquei em mim, deu certo. Eu já ensinei para outras pessoas, assim como eu estou te ensinando agora, também deu certo.
né? Então, é um método. Se você segue o passo a passo, é que nem uma receita de bolo. Se você seguir a receita do bolo, você vai conseguir ter ali um produto final acabado. E aqui na negociação, na etapa de negociação salarial, também se você seguir todo esse processo, vai ter, Adriano, só fazer um bom trabalho é o suficiente? Claro que não. Por isso que hoje nós estamos falando de objeções. Objeções nada mais é do que uma resistência da outra parte, que está toda negociação envolve ali duas pessoas, né? A pessoa que está negociando, que a gente chama de negociador, e a outra parte, que a gente chama ali de comprador, porque alguém vai ter que aceitar aquela proposta. É um processo de venda também. Nossa, Adriana, eu não sabia que fazer uma negociação é um processo de venda. Claro que é. É uma venda muito sofisticada, é uma venda diferenciada, é uma venda que envolve a tua capacidade técnica, intelectual e comportamental. Por isso que é tão difícil, hoje em dia, conseguir uma negociação que envolva para além de 5, 10%, que é o que as convenções de categorias traz na grande maioria. Fora isso, né, depois de você ter um bom relacionamento com a chefia, primeira camada, você fazer um bom trabalho que mostre para a diretoria que você trouxe ali números que mostram redução de custo, eficiência operacional ou aumento de faturamento, você vai encontrar o momento certo para fazer o pedido, para chutar a bola, né? E lembra sempre, chutar a bola em direção ao gol não significa dizer que você vai fazer o gol. Então, é um momento mais estratégico, mas é um momento que você pode colocar tudo a perder. Então, nesse momento, Adriano, como acontece? Não é uma coisa mágica não, tá? É uma reunião, só você, o seu decisor, se for o seu gerente, se for o seu coordenador, é com quem tem o poder de canetar esse aumento. E lembrando, existe aqui uma filosofia de que é o RH que caneta os aumentos salariais. Não é. RH pode até fazer o meio-campo, mas quem decide não é o RH se você vai ter ou não o aumento salarial, é a sua liderança direta, tá? Então, que isso fique muito bem claro. E aí, depois de você agendar esse momento com o seu chefe, só você e ele, você vai apresentar uma proposta. Adriano, como é essa proposta de negociação? É uma proposta estruturada. Imagina só que você vai fazer um projeto na sua casa de móveis projetados. E aí, de repente, a pessoa chega na tua casa e diz assim, não, aqui eu vou colocar um armário dessa cor, né? Aqui embaixo vai ter um móvel, aqui não sei o quê. Você não tem visibilidade, você fica perdido. Então, o valor do projeto que, por exemplo, um arquiteto vai te apresentar, ele não vai ser capaz de mostrar como isso fica na prática. Então, a apresentação da proposta, eu sempre recomendo para os alunos levarem ou escrita, ou no bloquinho de notas, para você ter um direcionamento, ou até mesmo no papel impresso, tá? Nada de enviar por e-mail com antecedência, nada disso. Você vai precisar ter essa proposta na palma da sua mão, ou num tablet, ou no celular, para você apresentar para o seu chefe. E é aqui onde as objeções vão se manifestar. Chegamos no ponto da nossa aula de hoje. Olha o processo que eu percorri até aqui para mostrar para você onde as objeções surgem. Adriana, as objeções é o quê? É uma barreira entre entre você e o aumento de salário que você deseja. Então, geralmente, quando as pessoas não conseguem ultrapassar essa barreira da objeção, elas ficam frustradas. Vem a famosa frustração. E aí a frustração, ela é a convidada especial que vai arrastar para o fundo do poço a tua motivação. Ai, Adriano, mas eu consegui me manter motivado. Você vai conseguir por um período muito curto, porque você vai ter na sua mente muito vivo aquele momento de não é agora. Não consigo pagar o que você está pedindo. Porque, na grande verdade, o chefe não identificou que
tem um valor agregado que vai ser mais caro para ele te perder e contratar uma outra pessoa que faz o que você faz, com um sentimento, com um senso de dono, com a autorresponsabilidade. Gente, não é coisa de outro mundo não, tá? Com certeza isso você já faz na prática. Uma pessoa compromissada, que faz o feijão com arroz, que é chegar no horário, não atrasar, não ficar fazendo corpo mole. Então, esses requisitos, eles ainda são importantes, né? E quando você tem a frustração, digo por experiência própria, a gente troca de CNPJ. A gente fica frustrado, mas nós acionamos o modo de rota de fuga. Você só quer sair dali e às vezes você até decide fazer uma troca, uma transição de CNPJ para ganhar até menos, para resolver o problema emocional que foi causado por um chute errado. A bola bateu na trave ou o goleiro pegou a bola, porque você não treinou a técnica para fazer o gol. Então, depois você chega no outra empresa e aí você vai ter uma frustração porque não chegou no salário que você queria. Você aceitou uma proposta que talvez não seja aquele salário que você deseja. E, gente, eu quero fazer um parêntese agora, tá? Pane no sistema. Por que que eu falo de salário? Gente, porque o salário é o que resolve a vida pessoal. O salário é a caixa d'água que emana água para todas as áreas, que irriga todas as áreas da nossa vida. Ah, Adriano, eu tenho um salário e eu quero prosperar na minha vida. Então você vai ter que melhorar o seu salário. Ou você vai ter que ter, como eu fiz por muito tempo, ter dois trabalhos. Isso é insalubre e eu adoeci. Não recomendo. Eu te recomendo ter um que você consiga ter uma base de salarial boa o suficiente para realizar os seus projetos pessoais, para que você consiga fazer a reforma na sua casa, para que você consiga fazer uma viagem sua, familiar, para que você consiga financiar o sonho, por exemplo, de ter a casa própria, para que você consiga, né, arcar com os custos de uma graduação para sua filha, para o seu filho, colocar numa escola melhor. Muitas pessoas só queriam, talvez, ter um plano de saúde melhor, né, para ter uma garantia numa situação emergencial, estar coberta por aquilo. Entende por que que o salário é tão importante na nossa jornada de carreira? Eu não vou romantizar o desenvolvimento, mas eu vou te trazer clareza. Então, quando você não faz o gol, você fica desmotivado, você troca de CNPJ e às vezes não resolveu o problema. Game over. Volta à estaca zero e com pouco tempo no outro CNPJ, o problema volta a se repetir. Só muda ali os coadjuvantes, as novas pessoas que estarão com você novamente. E aí o que que acontece? Nós, como seres humanos, temos reações automáticas. É involuntário. Então, primeira coisa, quando você recebe o não, você vai dizer assim, rapaz, eu não preciso me humilhar para conseguir isso, não. Porque eu sei que eu entrego, porque eu sei que eu sou bom, eu sou boa naquilo que eu faço. Eu já estou aqui na empresa, né, já aceitei entrar numa posição que o salário nem era essas coisas todas. E aí dá mais trabalho para você nivelar depois. E aí vem a questão, primeira reação é a questão da humilhação. Que você tem assim, cara, por que que eu fiz isso? Antes eu não tivesse feito. E aí vem os autossabotadores te arrastando para esse ambiente que é um ambiente sombrio, né? Um ambiente que te deixa ali num cenário bem deprimido mesmo, tá? E aí a segunda reação automática é quando você não tem evidências e você fica acuado, né? O teu chefe, ele te ganha com argumentos. Ele diz assim, fulana, como é que você me pede aumento salarial se você cometeu um erro mês passado? E às vezes você, pela vontade, pela ansiedade, pela necessidade, muitas das vezes, você avança o sinal. E aí ele vem com essa argumentação e você fica acuado.
que nem um bichinho, não tem para onde correr porque ele te pegou com argumento. Aí gera um outro sentimento, a decepção. E aí você começa a se questionar profissionalmente. Pô, será que realmente eu sou tão ruim assim? Será que realmente eu não consigo isso porque toda vez que eu tento, eu escuto uma justificativa, eu fiz 98%, só faltou 2%, e é esses 2% que esse abençoado vai usar contra mim, e é sobre esses 2% que você não consegue elaborar uma resposta, e eu vou já passar para você aqui quais são as respostas que você pode falar quando em algum momento você se deparar com essa situação. Então, e aí o pior, você convive naquele ambiente e você vai percebendo, se você tiver a sorte, para não dizer azar, de ser do departamento pessoal, porque você vai enxergar a movimentação na folha do pessoal, e você vai olhar que pessoas que entregam bem menos que você, passou à sua frente, e aí você vai ficar sempre um degrau atrás, buscando fazer uma entrega de um resultado inatingível. Por quê? Te faltou a estratégia. Eu vou te contar um caso, né, que um aluno meu, ele é do segmento de engenharia mecânica, segmento muito específico. E aí esse meu aluno, ele está na empresa há 3 anos. Ele não conseguia pedir aumento salarial. E aí nós começamos a fazer uma apuração de faturamento. Ele trabalha numa área técnica. E esse meu aluno, ele trouxe ali uma previsibilidade de crescimento do faturamento para o ano de 2026 em 25% a mais. Eu não posso dizer o resultado para vocês desse caso, porque ainda está programado para acontecer. Mas ele já entregou, ele já, em outras palavras, ele já mostrou para o dono da empresa que quando ele chegou era um cenário, e quando, um ano depois, a empresa teve um crescimento de 35% no faturamento. Neste ano de 2025, ela já teve um faturamento que se sobressaiu ao ano anterior, e em 2026, a probabilidade de crescimento com base em números está orçada em 25%. Aí sim, com base nisso, nós desenhamos uma negociação salarial. Então, pessoal, é isso, a entrega. Adriana, esse caso aqui ainda está no forno. Você tem um exemplo real e aplicável? Tenho. Eu vou te contar um exemplo bem conservador de uma aluna minha que esperou 8 meses. Mas porque o salário dela era um salário de 25 mil, e esse salário de 25 mil, ela tinha uma negociação que envolvia um percentual em cima do faturamento da empresa, que faturava ali 1 milhão, né, em alguns contratos, mas o faturamento bruto da empresa chegava a ser ali 10, 12 milhões por ano. Então, essa negociação demorou muito, porque não era só o salário, não era só o fixo. Nós negociamos também uma participação no faturamento da empresa. E aí, 8 meses depois, por que demorou tanto? Porque ela tinha 4 diretores que aprovavam aquele processo de negociação. Demorou, mas ela conseguiu. Eu sempre falo para os meus alunos que o prazo é de 1 ano. Pode acontecer antes, pode acontecer durante, pode acontecer até 1 ano. Porque é um trabalho que não é da noite para o dia. Geralmente, para conseguir o fechamento da negociação, quando eu demoro 1 ano, né, junto com o aluno, é quando, por exemplo, ele não tem noção do resultado, ele não tem noção de criação de indicadores, é quando ele tem muita dificuldade, por exemplo, de acessar os dados da empresa, de mapear todo o resultado, de quantificar o que ele já entregou, né? Então, quando ele tem muita dificuldade de fazer isso, a gente demora um pouco mais. Quando a pessoa já tem essa visão, o processo ele fica mais rápido. E aí agora a gente entra aqui na parte das objeções. 2 partes para o conteúdo da nossa aula, que é objeções. Por que elas surgiram? Por que elas surgiram? Né? Por que não basta só apresentar o resultado na empresa e automaticamente a gente ser promovido? Né? E quais são também, as objeções universais? Eu vou compartilhar o mapa mental na tela, para quem participa das minhas aulas sabe que eu amo um mapa mental.
E aí vocês podem também ter acesso a esse mapa mental ao final desta aula, tá? O porquê que as objeções surgiram. Então, vamos lá. Por que as objeções surgiram? Parte 1. Porque o chefe vai te negar o aumento na primeira instância porque ele quer economizar. Primeira coisa é essa. Então, quando ele te diz o não, não consigo te dar o aumento agora, a empresa não está no momento bom, é porque ele quer economizar. Ele quer manter a parte do lucro da empresa protegida, né, livre de qualquer intercorrência que possa surgir daquele planejamento. Porque o chefe, o chefe, o dono da empresa, eu sempre falo o chefe porque eu envolvo o dono, né? O dono da empresa, ele vai ter um olhar de corta, 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 corta. Então, veja só, vamos lá dar um exemplo de um carro. Se você tem um carro automático, e ele roda ali, em média, 14, 15 quilômetros com 1 litro. Cara, isso é surreal. Isso é fantástico. Agora, se for, por exemplo, no meu caso, o carro é automático, mas ele roda de 8 a 9. O chefe, ele vai querer o quê? O carro que tem a mesma funcionalidade, que no caso é você, que seja mais barato no final das contas. Mas se ele conseguir enxergar que você tem valor agregado através dos resultados, ele não abre mão. Ele aceita pagar um pouco mais caro para você. Então, por que as objeções surgiram? A primeira é esta, porque o chefe vai te dar a negativa para economizar. E o segundo medo é dizer assim: eu vou abrir margem para Maria e para Joana e para Francisca e para Joaquina. Então, vai virar o quê? Uma fila de padaria. Todo mundo vai querer. Então, o medo dele, o que está na cabecinha dele é: eu não posso abrir para todo mundo, porque se eu abrir, vou perder o controle. Eu vou colocar, inclusive, o meu negócio, a minha empresa, no perigo, no vermelho. Então, é mais fácil ele dizer não, é mais fácil, às vezes, ele decidir perder e contratar uma outra mão de obra em substituição, do que achar que pode colocar o negócio em risco. Uma terceira justificativa, o porquê que as objeções surgiram, é porque o dono ele tem medo de perder o controle do impacto disso na folha de pagamento. Porque não é só R$ 3.000 no salário. É R$ 3.000 no salário, é a incidência no INSS, é a incidência no FGTS, é o provisionamento do 13º salário, é o provisionamento das férias. Olha só como a continha vai ficando mais cara. Então, se ele perde o controle dessa parte, se ele perde o controle, né, desse impacto na folha, ele vai dizer assim: eu não posso dar R$ 500 porque para mim vai representar quase R$ 800 no final das contas. Então, quando você tem R$ 500 de aumento no salário, estou trazendo aqui um número bem raso, na cabeça do chefe tá me custando 800, porque ele já calculou com a tributação. Então, o que eu sugiro e o que eu sempre falo para os meus alunos é que em toda estratégia de negociação salarial, a gente precisa mostrar para o dono, para o gerente, para o decisor, que nós estamos economizando, claro que tudo dentro da legalização, aquele input salarial. Eu preciso mostrar para ele que, por exemplo, vamos lá, suponhamos que você hoje esteja na faixa de 10, vamos pegar aqui 10 mil, né? Eu sempre gosto de trabalhar com salário de 10 mil. Vamos supor que você esteja na faixa de salário de 10 mil, que você queira chegar a 14, 40% a mais. Se você coloca R$ 4.000 na folha, vai custar quase 7 para o dono. Então, é muito dinheiro. Então, não é a conta de 4.000, é a conta de 7. E se a gente mostra para ele um arranjo salarial, uma arquitetura salarial, de que, se você imputar 4.000, o teu custo vai ser R$ 4.000. Aí ele vai dizer: opa,
É isso mesmo, eu vou te propor uma legalização de um input que te mantém, né, dentro de uma liquidez e que te faz não pagar mais impostos. Gratificação, comissionamento, bonificação. Claro que a gente precisa amarrar a origem de tudo isso, né? Uma bonificação atrelada a um resultado. Por exemplo, não faz sentido hoje você ter um input salarial de R$ 2.000 se vai mexer na tua faixa do imposto de renda. Mas diz para mim se faz sentido a cada 2 meses você receber uma bonificação por resultado de R$ 2.000 ou de R$ 4.000. Então, olha só a inteligência de negócio que a gente leva para o dono. Eu não estou falando em mexer só no salário, é que eu já abro para uma outra camada. Eu falo em mexer na remuneração, para que na cabeça dele esteja assim: ah, eu coloquei aqui R$ 4.000 de aumento, mas eu vou pagar, não vou pagar imposto sobre isso, ou se eu for pagar imposto, eu vou pagar bem menos, porque nesse formato aqui eu consigo estar respaldado, eu consigo estar dentro da legalidade, eu não vou pagar mais imposto para o governo. Então, a estratégia da negociação sempre é enxergar os dois lados, primeiro o seu e depois como o dono vai enxergar. E a terceira, a quarta e última, né, justificativa de por que as objeções surgem é porque, vou dar um exemplo aqui. 80% das empresas do Brasil são empresas familiares. Eita, menino, né? Olha aí, só 20%. Quem tem a sorte de estar nos 20% que não são empresas familiares. E, gente, quem trabalhou em empresa, eu acredito que todo profissional, em algum momento na vida, ou trabalhou ou vai trabalhar na empresa familiar para enfrentar o caos que é. E na empresa familiar é pior, porque é assim: o irmão é diretor, a irmã é diretora, mas quem manda é o pai, ou quem manda é a mãe. Ou quem manda são os avós. E aí é pior ainda, porque você não sabe quem aprova o quê. A diretora operacional é a filha, mas quem caneta o aumento é a avó. Eu já passei por situações assim. E aí, se a avó caneta a aprovação, a neta, por exemplo, trava na base, e os pais que ficam no meio do caminho, como é esse negócio? Então você precisa entender a fonte, de onde ela vem, qual porta você vai bater. E geralmente nas empresas familiares acontece um negócio bem estranho, que é assim: você tem uma diretoria direta, você tem uma gerência direta, você faz o pedido de aumento salarial. Aí diz assim: não, mas eu tenho que validar com fulaninho, que é o irmão ou que é o pai. Aí depois aí isso passa um mês. Aí no outro mês vai dizer assim: não, mas é porque a gente tem que esperar fulano aprovar. Olha quanto tempo você perde esperando que fulano, que Beltrano faça a aprovação desse input salarial. Então, o negócio ele pode ficar bem mais caótico se for uma empresa de segmento familiar. Lembrando, não é impossível. Eu já consegui aumentos, né, em empresa familiar. Foi ralado? Foi. Foi sofrido? Foi. Porque até a assinatura lá do ofício de autorização o negócio demorou, foi ralação real, né? E agora, entendido onde nascem as objeções, o porquê que elas nascem, a gente entra agora na parte final da nossa aula e a parte mais estratégica, que são as objeções universais. Quando eu falo objeções universais, eu quero dizer para vocês que essas objeções, elas se aplicam em todos os segmentos, independentemente do tamanho da empresa, você pode vir a ouvir esse tipo de justificativa para um não posso te dar o aumento agora. Traduzindo em outras palavras, seria basicamente isso. Existem outras. Eu trouxe para vocês aqui 5 para a gente se aprofundar nessa nossa aula de hoje. A primeira é a financeira, é a objeção financeira. E Adriano, como ela se manifesta? Como eu posso saber que uma objeção ela tem origem financeira? É quando, por exemplo, você faz o pedido de aumento e você escuta da outra parte assim: a empresa não tem dinheiro para fazer isso agora.
Então, olha a palavra-chave. Eu vou até colocar aqui, entre colchetes, dinheiro. E aí, Adriano, até que ponto é verdade e até que ponto não é verdade? Você convive da empresa, você sabe exatamente a lei, isso é de matar, isso é péssimo. É horroroso, porque às vezes você tem a noção. Eu vou dizer o meu exemplo. Eu trabalhava na construção civil, e eu via que a empresa estava crescendo, era obra por cima de obra. E a empresa alegava não ter dinheiro para dar aumento salarial para as pessoas chaves da empresa. Ah, não tenho dinheiro agora. Por quê? Porque estou endividado. Porque estou endividada. Faturei 1 milhão, mas estou devendo 1,1 milhão. E aí o gestor voltava tudo triste, com o rabinho entre as pernas, ia para o RH chorar. Então, tudo isso que eu trouxe para vocês aqui é com base na vivência prática de mercado. Não está em livro, não, tá? Foi, de fato, vivência. Então, daqui a pouco eu vou falar para você, eu vou falar logo, né, na verdade, a solução para isso aqui. Temos um problema. Você fez um bom trabalho, entregou e agora não tem dinheiro. E aí? A empresa quer os seus serviços, mas não pode pagar além daquilo que ela está te pagando. Por exemplo, vamos fazer uma analogia, né? A gente aprende muito com as comparações. É como, por exemplo, você estivesse oferecendo para a empresa um serviço que custasse uma Ferrari e ela está te pagando como um Fiat Uno. Adoro o Fiat Uno, tá? Inclusive já andei nele e não tenho nada contra. Mas olha a discrepância que fica entre o que você entrega e o que a empresa está te pagando. Quando você escutar isso, você tem a solução. Qual é a solução, Adriano? Você precisa estar fundamentado na big entrega. Porque quando você faz uma big entrega, a gente vai olhar para os números da sua área que você reduziu custos, que você melhorou a eficiência operacional, que aumentou a satisfação do cliente interno ou externo, ou que você aumentou o faturamento da empresa. Os três cenários eu trouxe impacto positivo para o caixa da empresa. Então, se eu trouxe impacto positivo para o caixa da empresa, vamos colocar uma lógica matemática. É óbvio que eu posso pedir uma negociação da minha remuneração com base no que eu entreguei. E aí, se a empresa diz, mas eu não tenho dinheiro, e aí é agora, meu amigo, você que precisa decidir se vale a pena você estar se esguelando de entregar resultado para uma empresa que está ali guardando os ovos de ouro na cestinha e que não quer compartilhar, talvez não seja nem 1%, nem 0,5% do valor que você trouxe de solução que você implantou para dentro da empresa. Então, a primeira solução é essa. Você vai dizer assim, mas eu trouxe resultado. Mas eu não tenho dinheiro agora, eu reduzi custos. Mas eu não tenho dinheiro agora, eu aumentei o faturamento, tá aqui, ó. E aí, na Big Entrega, eu te ensino como você apresenta isso para a tua diretoria. Então, eu vou desarmar a justificativa de que não tem dinheiro. Porque você, gestor, vamos lá, você, gestor, não pode pagar um preço tão alto que é do dono, que é o risco do empreendimento. E a empresa não tem dinheiro. Gente, isso é uma falácia. Empresa que não tem dinheiro, ela já está ali com decreto em falência. Isso é fato, é inquestionável. Ela pode não estar 100% boa financeiramente. Que aí a gente entra na segunda objeção universal, que é quando você escuta a seguinte coisa: a empresa não consegue fazer agora. Olha, eu vou até colocar aqui entre colchetes, agora. Entenda de forma racional. Quando você escutar isso do seu chefe, o problema não foi o que você pediu. O problema foi o tempo. E aqui, bingo, excelente, ótimo, que o tempo que você está pedindo não cruzou com o tempo de capacidade de implementação
no seu holerite, na sua folha. E isso a gente entende que é mais fácil negociar. Então, dentro de uma negociação, se você pega e escuta isso aqui, mas a empresa não consegue fazer isso agora, e você sai pela tangente, perdeu tudo. Então, quando você escutar isso aqui, você vai fazer o quê? Mas nós temos a solução, isso não é problema. Você vai deixar muito claro de que resolver essa situação ela tem um grau de urgência para você. Né? Eu vou te contar um exemplo. Eu disse assim, eu preciso que nós tenhamos uma reunião para resolver isso antes do primeiro semestre acabar. E aí minha diretora já sabia o tempo. Ela dizia, não, Adriana, até o final do primeiro semestre a gente consegue sentar para conversar. Aí eu dizia, qual mês? Aí ela dizia, vamos conversar em abril? Ótimo, em abril a gente conversa. No final de março eu já alinhava com ela. Tá lembrando? Em abril nós vamos sentar para negociar a minha remuneração, o meu salário. Então, quando o problema ele passa a ser o tempo, você não deixa cair no limbo de que isso não é uma urgência para você, porque para a empresa nunca vai ser. Precisa ser uma urgência para si. Por quê? Porque senão a empresa vai enrolar, empurrando com a barriga e nunca vai te chamar para conversar e alinhar os ponteiros. Segundo ponto que você precisa usar dentro dessa estratégia de quebra de objeção, quando a objeção for o fator tempo, você vai usar a concorrência como mecanismo de autodefesa. Você vai dizer assim, ok, eu consigo esperar até o primeiro trimestre, mas a concorrência, ela anda me sondando. A concorrência já me veio com propostas, e eu espero que sim, tá? Eu espero que a concorrência tenha te assediado num bom sentido, né? No sentido de, e aí, como é que você está na empresa? Através do LinkedIn, é fato. Como é que você está na empresa? Como é que está a tua remuneração? Quer participar de um processo seletivo aqui na empresa? E aí, é interessante que você tenha um perfil bem estruturado. Olha como o ecossistema de carreira se alimenta. Um perfil bem estruturado vai gerar demanda para você. O mercado vai te mandando as propostas. E o interessante é que você tenha isso para evidenciar nesse momento. Porque quando você tem o print de uma conversa, de um DM, de um direct lá do LinkedIn, te mandando uma proposta salarial, você chega e diz assim, tá aqui, eu recebi isso aqui. Então, eu estou dizendo para o dono o seguinte, se você não quer, tem alguém quem queira. Tem alguém que está disposto a pagar por isso aqui. Eu estou dando prioridade para a empresa. Você acelera a urgência para o decisor. E aí você alinha prazo. Mesmo quando a empresa te disser, não consigo fazer agora, você precisa de prazo. Não deixa no limbo. Mas depois a gente conversa. Depois quando? Não. Estabeleça prazos. Se aí ela disser assim, não, mas depois, não, agora eu não consigo te dar um prazo. Tá, e quando você consegue me dar um prazo? Você precisa aquecer a negociação. Porque senão, meu amigo, minha amiga, vai cair no descrédito, vai ser só mais um pedido. E se a empresa em algum momento não, é o que a lei disse, a empresa não vai querer perder, exatamente. Quando você usa a estratégia da concorrência, a primeira coisa que ela faz é assim, vamos conversar. Acelera tudo, né? Isso é ótimo. E quando você sai de lá com um prazo, para o teu emocional, isso é maravilhoso. Você está dizendo assim, ok, me frustrei agora, tudo bem, me frustrei, mas eu vou resolver isso aqui até março, até junho. Não deixa para o segundo semestre, porque o segundo semestre vai ser um caos dentro das empresas. Eleição, Copa e etc. Então, percebe como tem solução? Como tem estratégia? E aí, avançando, nós vamos para a terceira objeção universal, que é quando, por exemplo, é caótico isso aqui. Mas se eu fizer contigo, eu vou ter que fazer com outras pessoas. Aí, nessa hora, o cordeirinho da paz, né, a pomba da paz, baixa na cabeça do chefe, aí ele vai querer ser bonzinho com todo mundo. Mas, na verdade, ele está querendo te dizer assim,
é isso aqui que eu vou te falar para não fazer contigo, porque eu não quero fazer com todo mundo, aí eu não quero fazer contigo também. Entende? Eu não quero abrir uma exceção. E as empresas são cheias de exceções. Eu vou te falar com propriedade. Eu fazia folha de empresas grandes e eram cheias de exceções. O mesmo cargo, o que nem é por lei, o mesmo cargo com diversas exceções. E eu vou te falar, eu era uma das exceções. Eu era a pessoa na última empresa que tinha pouquíssimo tempo de casa e que tinha a remuneração mais alta de todos os gerentes. Então, isso foi um motivo de exceção, porque era uma condição minha. Eu não iria para lá se eu não tivesse aquela condição de negociação. E foi uma negociação salarial que surgiu no recrutamento e seleção. Então, tudo isso que eu estou te falando aqui, você pode também ouvir isso num processo seletivo, tá? E aí, qual a solução para essa terceira objeção, para essa terceira justificativa do teu chefe? Você vai dizer assim, ó, eu te trouxe até um framework aqui, um modelinho de resposta. Você vai dizer assim: como a empresa não possui uma política de remuneração estruturada, eu acredito que a forma mais justa de analisar a minha evolução é considerando os resultados que eu entreguei e não a régua aplicada aos meus pares. Bufo, um tapa de luva na cara do chefe. Assim, nós garantimos a coerência interna e um critério equilibrado para avaliar o meu crescimento. Faz sentido para você? Agora a gente conversa. Subi a temperatura. Coloquei em fogo alto mesmo. Porque se você não fizer isso, ele vai dizer, eu vou oferecer qualquer coisa para ela e ela vai aceitar. Então, olha só, o modelinho de resposta, né? Você já cala a boca dele e você já pega aqui a continuidade da negociação. Bons líderes precisam ser excelentes negociadores, porque senão eles vão ser engolidos por quem é um excelente negociador, que é o dono de empresa. Você vai estar de frente com um excelente negociador, ou o dono, ou um gerente regional. Eles são excelentes em negociar. E você também precisa elevar essa tua capacidade de negociação. Aqui você mantém o respeito, mas aqui você delimita o território do outro e o seu território. Não é justo que você pague por um preço em detrimento de outras pessoas, outros pares, né? Ser egoísta com a sua carreira, tá? Afinal de contas, os boletos, eles vencem no seu CPF e não no CPF do coleguinha, né? Vamos trazer clareza aqui para nós. Quarta e penúltima objeção universal, que é a questão do mercado. Gente, eu escutei todas essas já na minha vida. Mas alguém já escutou todas essas objeções até agora? Financeira, de tempo, de terceiros, de mercado. Pode contar para mim aí no bate-papo. A de mercado é o seguinte: é quando você já recebe mais do que o mercado pratica. Lembrando sempre que salário, existem dois critérios de comparação. Eu fiz uma pesquisa salarial e o mercado está pagando bem menos do que eu já estou te pagando. Qual foi o critério que você usou? Foi o Google? Né? Tem chefe que diz assim, não, mas eu fiz uma pesquisa salarial. Pesquisa salarial é quanto é que paga para um coordenador financeiro, quanto é que paga para um coordenador de RH. E ele vai te trazer a média dos salários a nível nacional. E é óbvio que vai ser sempre um fator que vai arrastar para baixo. E quando a gente fala de pesquisa de salário, a gente fala segmento e a gente fala de região geográfica. Brasil é muito grande, eu não posso comparar, por exemplo, os salários praticados no norte para os salários praticados no sudeste do país. É uma comparação, assim, esdrúxula. Então, você precisa trazer essa clareza para o seu chefe e ouvir qual é a régua de comparação que ele está trazendo para isso aqui. E se mesmo assim você estiver com um salário acima do mercado, aí você tem essa solução bonitinha. Ó, eu entendo. Melhor coisa é
alimentar o ego do chefe, do decisor. Eu entendo que olhando apenas para a comparação salarial de mercado, eu realmente possa estar acima da média. Porém, entretanto, contudo, todavia, a nossa conversa ela está pautada em resultados que entreguei, o verbo no passado, entreguei nos últimos 12 meses, nos últimos 6 meses, nos últimos 3 meses. E eu acredito que faz sentido usarmos esse desempenho como um parâmetro diferenciado para avaliar a minha progressão. Afinal de contas, quando a régua é o resultado, o critério também muda. E aí? Ele vai dizer, rapaz, não é só bom de números, não. Esse líder, essa pessoa, esse profissional é muito bom de articulação e de negociação. E aí você traz parâmetros matemáticos para essa conversa. Não tem como você sair de uma situação de acuado para colocar nessa cadeirinha o outro lado. E ele vai chegar num ponto e vai dizer assim, eu não tenho para onde fugir. Ou eu ajusto, ou eu consigo baixar a minha régua e encontrar um denominador que seja bom para os dois lados. Lembrando que a proposta que você vai apresentar, ela pode ter ali ela pode não, ela vai ter uma margem de depreciação. Se você leva uma proposta, um arranjo salarial de 15K, é natural que ao final de uma negociação termine com 13,5, 14, só não pode terminar com 10, né? Então é natural que a gente sempre joga a técnica de ancoragem. Nós elevamos a proposta para que durante a negociação você encontre um denominador ideal para aquilo que você deseja. E vamos para a nossa última objeção, que é a de performance. Gente, essa daqui é um punhal na alma, né? Assim, é uma coisa que quando eu escuto, eu digo assim, não, vem cá, chora aqui um pouquinho. Porque essa daqui é a pior. Graças a Deus, eu nunca escutei essa daqui, que é assim, você precisa melhorar as entregas para eu conseguir avaliar a sua proposta. Ele está te dizendo claramente que a performance que você tem não condiz com o preço que você está cobrando. Ele está aqui de uma forma muito singela, objetiva, direta, te dizendo, volte 2 casas, refaça o que precisa ser feito, e aí a gente conversa. E aí eu tenho uma ressalva. Quando você escutar isso aqui de justificativa numa negociação salarial, essa objeção, ela não deve surgir, ela não pode surgir. Se ela surgir, é porque você fez o processo errado, você fez o caminho inverso. Você colocou a carroça na frente dos bois, pois todo o trabalho de reparação da performance, ele deve ter sido construído antecipadamente. Desde a produção da Big Entrega, o que você vai apresentar para a empresa, até mesmo os pontos que você precisa desenvolver como pessoa dentro da empresa, numa roupagem de gestor. Então, é interessante que antes dessa conversa, antes dessa reunião estratégica, a gente tem ali uma reunião 1 a 1 para a devolutiva e feedback. O que eu posso melhorar? E aí a gente pergunta isso antes de fazer a reunião estratégica, que é para ouvir, reparar, antes de fazer o pedido, para que não queime um cartucho à toa. Então, dito a minha ressalva, a solução para isso aqui, se você ouvir que você precisa melhorar suas entregas para conseguir avaliar a proposta, não tem como avançar. Nem adianta você insistir. É forçar uma situação que o parafuso já não está mais encaixando. A gente vai ter que fazer uma troca, fazer um desenvolvimento para entender o que houve. Você finaliza, agradece, sai em silêncio e depois você solicita uma reunião de feedback, de avaliação de desempenho. Ouviu a negativa, é atrelada à sua performance? Cancelou.
game over, estaca zero. Depois, uns 15 dias, 3 semanas, você marca uma reunião 1 a 1 com seu gestor e aí pede para ele te avaliar, né? Te dar um feedback. O que que eu posso melhorar? 3 perguntas básicas. O que que eu posso melhorar para ter um desempenho melhor aqui dentro da empresa? O que a empresa espera de mim, quanto gestora, quanto líder da área? E o que a pessoa que está à sua frente, o que, aí você chama, né? Se for o gerente, se for o dono, o que você espera de mim? Você está cruzando 3 pontos da área, da empresa e da pessoa que está à sua frente para canetar o seu aumento futuramente. Mas lembra que você volta à estaca zero e começa o processo novamente. E assim a gente conclui o ciclo das quebra de objeções numa negociação salarial. Deixa eu finalizar a gravação.